Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, que você seja alcançado por Deus poderosamente. Nós estamos aqui para compartilhar um recado de Deus, para que através desse recado você seja abençoado. No Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo de número 16, o título diz o seguinte: o jovem rico. E diz assim: e eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Então, aqui a gente pode ver que esse rapaz, ele tinha uma falta dentro dele, né? Uma necessidade dentro dele, faltava algo para ele. Mesmo ele sendo alguém que possuía prosperidade, mesmo ele sendo alguém daquela época ali que estava em alta, faltava dentro dele algo. E esse algo é o que vem faltando em muitas pessoas nos dias de hoje. O que é isso, pastor? Que algo é esse? É o reino de Deus dentro da pessoa. É a pessoa ter dentro de si o reino de Deus. É a pessoa ter dentro de si a presença do Espírito Santo dentro de si. Esse rapaz aqui, ele não tinha isso. E o reino de Deus e a presença do Espírito Santo não se possui pelo dinheiro. Não tem dinheiro do mundo que compre isso aqui. Não tem. E Jesus disse para ele o seguinte: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. Então o Senhor Jesus, ele respondeu a pergunta daquele rapaz: olha, você vai fazer o seguinte, você vai vender tudo que você possui, e você dará aos pobres. E o Senhor Jesus fez uma promessa para ele. O Senhor Jesus disse para ele: olha, você terá um tesouro no céu. Então preste atenção, o Senhor Jesus disse para aquele rapaz que ele teria um tesouro no céu. E vem e segue-me. Versículo 22. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, amigos, a gente vê aqui que esse rapaz, ele priorizou mais a terra do que os céus. E semelhante a esse jovem, há muitas pessoas também que vêm priorizando mais essa terra, os bens que possui nessa terra. Aqui a gente pode ver que o coração desse rapaz, de verdade,
não estava voltado para o reino de Deus. E o seu coração? O seu coração está voltado para onde? Para a terra ou para o reino de Deus? Fiquei meditando comigo. Talvez se o Senhor Jesus tivesse dito para ele: olha, você vai vender tudo, vai dar aos pobres e o seu tesouro será nessa terra, com certeza ele teria vendido tudo, ele teria entregado tudo. Mas por que ele não entregou? Porque com certeza ele ficou pensando na cabeça carnal dele o seguinte: espera aí, se eu entregar tudo que eu tenho e eu ficar sem nada, e amanhã eu vir a passar uma necessidade, uma dificuldade, eu não vou poder ir lá falar com o Senhor Jesus: olha, Senhor, vendi tudo, dei tudo e agora eu estou com necessidade. Ele deveria ter pensado isso: poxa vida, se eu entregar tudo, a promessa de Deus é para a vida eterna. Não, então eu não vou fazer isso não. O Senhor Jesus prometeu a ele que o tesouro dele seria no reino de Deus. Por isso, esse rapaz, ele não teve força, para fazer a entrega dele, e recebeu o algo que ele vinha procurando, que era a presença de Deus, do Espírito de Deus dentro dele, o reino de Deus dentro dele. E diz aqui que ele voltou triste, voltou desapontado. Ele chegou até o Senhor Jesus com uma falta dentro de si, um vazio dentro de si. E ele saiu da presença de Deus com um vazio ainda maior. Mas por que isso, meus irmãos? Porque a mente de muitas pessoas ainda não mudaram, ainda é uma mente carnal. Ainda muitos, até mesmo muitos que frequentam a igreja, ainda têm uma mente terrena, natural, uma mente que valoriza esse mundo, as coisas desse mundo. Não que seja errado a pessoa crescer, prosperar, não é errado. Errado é a pessoa colocar essas coisas na frente do reino de Deus. A palavra vai continuar dizendo o seguinte: disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Aqui o Senhor Jesus quer passar para nós sobre as pessoas serem apegadas às coisas aqui dessa terra. A quem é apegado às coisas aqui dessa terra, não consegue desapegar. Esse rapaz aqui, ele não conseguiu desapegar das coisas da terra. E quando os discípulos ouviram isso, o Pedro então vai dizer aqui no versículo 27: então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Aqui a gente pode ver os apóstolos do Senhor Jesus, eles eram homens que conseguiram mudar a cabeça, conseguiram mudar a mentalidade de uma mente carnal, de uma mente mundana. Eles conseguiram converter para uma mente espiritual, aonde quem é espiritual consegue compreender que o bem mais valioso, o bem maior que alguém pode possuir nessa terra é a presença de Deus. O bem mais valioso que um ser humano possa ter é o reino de Deus já dentro de si. Porque começa aqui, o reino de Deus começa aqui, não vai começar depois que a pessoa morrer, começa aqui, aqui na terra, enquanto a pessoa está viva. O Pedro disse: olha, Senhor, e nós que deixamos tudo, nós deixamos tudo para te seguir. E Jesus disse-lhe:
E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Graças a Deus. Aqui está o nosso consolo, aqui está o consolo do homem de Deus, a vida eterna. No passado, no Velho Testamento, havia os profetas. E os profetas, eles eram conhecidos como videntes, pessoas que viam o futuro. Hoje, nós, como servos de Deus, como discípulos do Senhor Jesus, também temos que ver o futuro. Mas há aquelas pessoas que só veem o futuro naquilo que diz respeito a prosperar. Daqui a alguns anos eu vou possuir isso, vou possuir aquilo, vou comprar, vou vender. Não tem uma visão espiritual de reino de Deus. E só quem tem essa visão, pastor, o nascido de Deus, aquele que já recebeu o Espírito Santo, aquele que de fato já realmente nasceu de novo e recebeu uma nova mente. Como diz aqui em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, vamos ler juntos aqui, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, o capítulo de número 2, deixa eu encontrar aqui, o versículo 12, olha, daqui a pouco nós vamos fazer uma oração, se você puder, prepare um copo com água, nós iremos consagrar essa água, e todos que beberem dessa água, fizerem uso dessa água, serão abençoados, em nome do Senhor Jesus. O versículo 12 diz o seguinte, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Está dizendo aqui que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Agora eu te pergunto, qual é o Espírito que tem estado aí dentro de você? Havia um jovem chamado Daniel, que foi como escravo, que foi como cativo para a Babilônia. E esse jovem, ele colocou no coração dele o seguinte, eu não vou me contaminar. Mesmo ele estando em uma situação como escravo, ele poderia estar reclamando, murmurando, questionando, cadê Deus? Por que Deus permitiu eu passar por isso? Ele colocou no coração dele, eu não vou me contaminar. A exemplo também do José, o José ele foi vendido como escravo, foi vendido pelos próprios irmãos. Esse rapaz ele foi perseguido, foi parar até na prisão, mas ele colocou no coração dele, e mesmo na prisão ser um homem de Deus, ser um homem santo, ele colocou no coração servir a Deus. Você vê a diferença? Pessoas que tiveram a mente renovadas, transformadas, diferente de muitos que às vezes vêm à igreja somente com interesses para essa vida. Quantos eu já vi, por não conquistarem o que almejavam, deixaram a fé, abandonaram o Senhor Jesus. Quantas pessoas eu já vi
por estar enfrentando uma luta, uma batalha, desanimarem. Pessoas que estavam indo tão bem na fé, mas por não verem, de imediato aquilo que estavam buscando acontecer, abandonaram o caminho do Senhor, desanimaram. Que é algo para nós meditarmos. A pessoa que tem a mente renovada, independente da situação, o alvo dela é o céu, é o reino de Deus. Independente, seja uma enfermidade, seja um problema financeiro, seja uma perseguição, a pessoa ela sabe, o meu Deus vive, Deus está comigo. A pessoa tem essa certeza. O que o Senhor Jesus tem para mim é muito maior. O versículo 14 diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Voltando a falar lá do jovem rico, ele não entendeu. Ele não entendeu a palavra que o Senhor Jesus havia dito para ele. Olha, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E tu terás um tesouro no reino de Deus. Ele não entendeu. Por que ele não entendeu? Porque aquele que tem a mente mundana ainda, carnal, ele não compreende as coisas de Deus. Então a gente vê pessoas chorarem pelo filho, a gente vê pessoas chorarem porque perderam um trabalho, A gente vê pessoas chorarem preocupado com tantas coisas, não é verdade? São poucos os que choram pelo reino de Deus, pela comunhão. São poucos aqueles que se derramam de verdade aos pés do Salvador. São poucos. São poucas as pessoas interessadas, de fato, no reino de Deus. Amigos, tudo aqui na terra vai passar, mais cedo ou mais tarde, tudo vai passar. Possa ser que você diga, eu tenho isso, eu tenho aquilo. No dia que findar os seus dias aqui nessa terra, você não irá levar nada. E aí eu te pergunto, e a sua alma? Para quem você tem preparado? Você pensa na eternidade? Será que você é uma pessoa que pensa na eternidade, que se preocupa com a eternidade? O homem natural, diz a palavra aqui, que ele não entende isso. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, meus amigos, é necessário a gente mudar a mente. A nossa mente tem que se renovar através da palavra de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você aí que está acompanhando. Lá no seu local de trabalho, há mais pessoas espirituais ou pessoas com uma mente ainda natural, com uma mente mundana? No seu ciclo de amizades, há mais pessoas espirituais ou pessoas ainda naturais? Com uma mente ainda carnal, a mente natural? Responda aí para você mesmo. Então nós temos que tomar cuidado para nós não sermos influenciados pelas pessoas naturais, ou seja, pelas pessoas que ainda não priorizam o reino de Deus, pelas pessoas que ainda estão presas, às coisas desse mundo. Então você, meu irmão, minha irmã, que está aí caminhando na fé, mais uma vez eu torno a falar, não é errado você ter prosperidade. Verdade é, gente, que você é uma pessoa rica, sabia? Você é uma pessoa rica, uma pessoa próspera.
Engana-se aquele que pensa que riqueza é só ter dinheiro, gente. Essa madrugada, aqui em Guarulhos, choveu e choveu forte. Aqui aonde eu moro, choveu forte. Eu acordei com o barulho da chuva, eu fiquei pensando, meu Deus, quantas pessoas estão lá fora, sem ter um cobertor, sem ter um lugar para repousar. Eu estou aqui no quentinho. Eu fiz até uma oração pelas pessoas que moram na rua, e eu fiquei meditando, meu Deus, eu sou rico, eu tenho um lar, eu tenho um teto, eu tenho uma família, eu tenho o alimento, eu tenho tudo. E você também, meu irmão, minha irmã, você tem tudo. A mente carnal, mesmo tendo tudo, reclama, murmura, não está satisfeito, por mais que tem, não consegue se satisfazer, não é verdade? É o vazio da alma, vazio esse que só pode ser preenchido com o Espírito Santo, com o reino de Deus. Mas a pergunta é essa: você está disposta a receber o reino de Deus na sua vida, a ter o Espírito Santo na sua vida? O Senhor Jesus, ele pediu algo para o jovem rico. Eu não sei o que o Senhor Jesus ele pede para você. Veja o que o Senhor Jesus tem pedido a você. Olha, pastor, é verdade, eu tenho um vazio no meu coração. A quem está solteiro que imagina assim, se eu casar eu serei feliz. A quem casou e não é feliz. A quem casou e diz agora para me ser feliz completo eu tenho que ter um filho. Aí tem um filho e não é feliz. Há quem diz, quando eu completar o meu estudo, me formar, eu vou ser realizado. Se forma e não é realizado. A realização verdadeira, gente, está na presença de Deus. Isso é fato. A realização verdadeira se dá quando a pessoa ela tem um encontro dela com o Senhor Jesus, com o Salvador. Aí essa pessoa ela é preenchida, é um gozo ali na alma dessa pessoa. Você fique com essa palavra, que Deus ele te abençoe e que o Espírito Santo venha te iluminar, tá bom? Você preparou aí o seu copo com água? Nós vamos fazer essa oração e todos que fizerem uso da água serão abençoados, todos. Você que está aí enfermo, tem uma enfermidade, tem um problema seríssimo, nós vamos consagrar essa água. Quando você beber dessa água, o poder de Deus irá se manifestar na sua vida. Tá bom? Pastor, eu tenho um familiar que eu queria muito que ele bebesse dessa água, mas ele mora longe, pastor. Você vai beber a água pensando nesse familiar que está preso no vício das drogas, da bebida. Você vai pensar nele e nós vamos determinar que esse familiar seu vai tomar nojo dos vícios, tá bom? Oremos então em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, entramos aqui na Tua presença por meio dessa oração. A Tua palavra diz que tudo é possível para aquele que crê. E eu creio, meu Deus, que o Senhor pode usar essa água para curar, para libertar. A pessoa que dela vai fazer uso e a pessoa que também será apresentada, Deus, nessa oração. Eu peço ao Senhor, meu Deus, coloca do Teu poder sobre essa água, para quando a pessoa beber, quando o doente beber, ele venha ser livre, liberto da enfermidade, seja ela qual for, meu Deus, seja ela qual for. Em nome do Senhor Jesus, eu apresento essa água e a consagro, determinando que todos que fizerem uso da água sejam poderosamente abençoados e consagrados, em nome de Jesus. Meu Deus, eu abençoo
a esse meu amigo, a essa minha amiga que acompanha essa oração. Possa ser que essa pessoa diz: poxa vida, essa palavra foi toda para mim, porque eu estou assim com um vazio na minha alma. Espírito Santo, enche essa pessoa. Aquele que tem uma mente ainda mundana, carnal, que possa receber, meu Deus, do Teu Espírito, ó Pai. Que possa ser cheio do Teu Espírito. E que a vida dessa pessoa possa ser um referencial, meu Deus, para todas as pessoas que a conhecem, em nome de Jesus. E você que creia, diga amém, diga graças a Deus. Você que tem aí o copo com água, beba da sua água em nome de Jesus. Amém. Seja livre, seja curado. E você que bebeu pensando no seu ente querido, aonde ele estiver, o Senhor Jesus tocou na vida dele. E esse seu familiar, em breve, você terá boas notícias dele. Tá bom? Que Deus abençoe, meus amigos. Um forte abraço.